Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo, 12:04, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas, ouvir os nossos podcasts na sua plataforma preferida e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados. Os telefones são 3289-3580 e 5052-5555. Abrindo a semana, segunda-feira, o Gente que Fala recebe o economista, sempre deputado, sempre senador, José Aníbal do PSDB. Você vê aqui à minha esquerda. Seja bem-vindo, Aníbal. Obrigado. Muito obrigado. Espero que façamos, como sempre tem acontecido, um bom programa. Certamente faremos. Também aqui à minha esquerda, você vê pelas imagens, Vicente Lopes Júnior, professor de Taekwondo. Seja bem-vindo, professor Vicente. Obrigado. Espero que façamos um bom programa, um bom bate-papo. Sem dúvida. Passando agora aqui para a minha direita, Dr. Domingos Delmas, advogado. Dr. Domingos foi secretário municipal de Planejamento, Obras e Meio Ambiente no município de Presidente Epitácio. Seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos, espero que tenhamos um bom trabalho no dia de hoje. E fechando a nossa bancada para as nossas análises, os nossos debates de hoje, José Roberto Faria Lima, economista, ex-deputado federal. Seja bem-vindo, Faria Lima. Ainda bem que você não disse sempre, deputado. Já me garantiu poder sair na rua aí, tranquilo. Vamos ao nosso primeiro tema de hoje, que é um tema aqui bastante quente. As bolsas de valores do mundo todo operam em forte queda hoje, em meio ao aumento da tensão com o avanço do coronavírus e à guerra de preços iniciada entre grandes produtores de petróleo. Os preços do petróleo desabaram após a Arábia Saudita cortar o preço do barril e estabelecer planos para aumentar a produção no próximo mês. A decisão foi tomada depois do fracasso das negociações entre a OPEP e a Rússia sobre o volume de produção. Bom, essa situação, Zé Aníbal, começou com esse corte do preço do barril do petróleo pela Arábia Saudita, numa falta de acordo que houve com a Rússia, porque a Arábia entende que com a desaceleração da economia mundial por conta do coronavírus, é necessário baixar o valor do barril do petróleo. Ou seja, está tudo atrelado ao coronavírus. Pois é. Quem negligenciou o coronavírus, ou que ainda negligencia o coronavírus, tem aqui mais uma indicação de quanto é grave, quanto é surpreendente a peça que nos prega esse coronavírus, né? Não temos tecnologia ainda, não temos ainda procedimentos, não temos ainda modos bem constituídos de agir diante de uma situação como essa. Não é pânico, não se trata de pânico, mas se trata de realmente observar certos protocolos para que essa doença possa ser, esse vírus possa ser combatido de forma eficiente. A gente está vendo que ontem no Brasil chegamos aos 25 casos comprovados. Era 1, foi para 3, 5, 10, 15, 20, 25. Vamos procurar segurar, não é fácil. Ao mesmo tempo, a gente sabe que estão sendo feitas pesquisas, etc, etc. Mas aqui no caso, briga de gente grande. 2 mega produtores de petróleo, Arábia Saudita e Rússia. O Putin, ele joga pesado, né? Ele joga com aquilo que a sua situação interna lá permite, com ousadia, com postura agressiva quando convém. É um tremendo jogador nesse cenário internacional, ainda que a Rússia tenha perdido muito poder. Você sabe que a Alemanha hoje exporta mais de 2 trilhões de dólares. A Rússia exporta 700 bilhões. Só que 80% que ela exporta é gás e petróleo.
A Alemanha se diversificou, foi tão destruída quanto a Rússia. Aliás, a Alemanha destruiu a Rússia ajudou a destruir a Alemanha para vencer a guerra. A Alemanha se diversificou, essa potência que está aí. E a Rússia encurou, embora tenha tecnologia nuclear avançada, etc, etc. O fato é que foi uma desestabilizada brutal, né? As ações da Petrobras chegaram a cair 25%. Imagina o que é isso. Isso é quase, sei lá, 70, 80 bilhões de reais. Agora está havendo um processo de recuperação. Acho que vai haver entendimento. Agora, o problema é que o mundo está ficando um mundo que os entendimentos vêm depois de situações que vão no limiar, não é? Da irresponsabilidade, da possibilidade de provocar uma crise cada vez maior. Quer dizer, faz um jogo desse numa segunda-feira pela manhã, o mundo já leva uma paulada, né? Agora vai ver como é que recompõe, negocia. Tem que haver mais mecanismos de negociação. Todo mundo está dizendo isso, em função da tecnologia da informação, em função de tudo isso. O mundo tem que se entender mais e parece que está se desentendendo. Sei lá, essas duas tendências, entendimento e desentendimento, conflitam e podem nos levar a situações muito imprevisíveis. Essa paulada que você falou, Aníbal, na Bolsa de Valores, olha, agora 9,27% de queda, e no final da manhã foi acionado o Circuit Breaker, que é aquele mecanismo que interrompe as negociações dos papéis. O pregão é paralisado por 30 minutos, quando o índice chega a cair 10% em relação ao fechamento ao último fechamento. Faria Lima, quero me socorrer aqui da sua vasta bagagem como economista. Aqui. Não. O que Porque parece que o prefácio vem depois do fim do livro. Eu não sei se é coronavírus ou caronavírus. Entendi. Eu acho o seguinte, não é carona. Alguém está pegando carona nesse vírus aí. Você veja o seguinte, o homem faz as coisas, Mauro, por 4 coisas. O Miri Lopes dizia que a gente fazia por 3 coisas. Amor, que é uma quantidade pequenininha, né? Convicção, que é menor ainda, e temor. Temor é um negócio razoável. Tem um professor de taekwondo que sabe nos controlar em relação ao temor. Eu acrescentei interesse. Então, o que existe é uma disputa de poder realmente muito grande, em que os interesses estão todos eles à flor da pele. Agora, nós conseguimos fazer uma paralisia da economia mundial em função de uma simples gripe. O que nós estamos vivendo hoje é um pânico, nós estamos vivendo hoje também um preconceito, né? E está tudo paralisado. Essa gripe, segundo dizem os especialistas, olha, eu gosto muito do Davi Wipper. O Davi Wipper é um craque, né? Você veja assim, vai ser uma gripe, uma simples gripe. Daqui a um ano, o pessoal lá da Johns Hopkins já previu que daqui a 1 ano, 2 anos, essa coronavírus, ou Covid-19, vai virar uma gripe normal. A margem atinge o quê? Atinge as pessoas com mais de 81 anos. Que não é o nosso caso aqui, não tem ninguém aqui com mais de 40. Então nós estamos, sobrevivendo. Então são os velhinhos que já vão morrer por uma série de outros motivos. Então, mas quem pegou a gripe, Faria Lima, foi a economia. Não tem uma vacina para a economia contra... Eu acho que no caso, eu estava discutindo com ele aqui antes, no caso brasileiro, nós temos que cuidar de nós próprios. Nós temos um senador da República aí, entende? Tem um belíssimo deputado, um homem que conhece toda uma vivência da potencialidade que nós temos lá na Amazônia, de fármacos, de tudo. Esse país tem que seguir em frente. O que nós estamos criando é um problema para nós mesmos. Se nós não debruçarmos sobre os nossos problemas, essa gripe, passa, nós vamos pegar um mero resfriadinho. E nós vamos em frente. Agora, se continuar essa guerrinha, de fofoca para lá, de fofoca para cá, de não entendimento entre os poderes, cada qual querendo usufruir, do papel do outro, é o judiciário. No nosso tempo, nós éramos submetidos o quê? Ao executivo. Sempre fomos. Nós temos uma tradição do executivo imperar. O Zé Bonifácio foi simplesmente genial quando ele, logo depois da independência, nos impôs uma monarquia. Nós tivemos uma monarquia durante 50 anos. Nós fomos uma das maiores potências, nós somos uma das maiores potências mundiais.
Depois nós fizemos, entende, um fake news, tiramos a monarquia, botamos uma república com o sujeito que mais defendia a república, por causa da baronesa de Triunfo. Eu moro lá no Campo Belo, lá você tem o Barão de Triunfo, tem a baronesa de Triunfo, você conhece bem a história todinha do Benjamin Constant, todo mundo, você conhece a história toda. O Brasil tem que se cuidar dele próprio. Nós não vamos morrer de fome, nós estamos produzindo hoje alimentos para alimentar 1 bilhão de pessoas. Nós estamos dentro de uma janela demográfica, nós não vamos crescer mais que 240 milhões de habitantes. Nós vamos ficar nesse nível. O que falta é uma visão em relação ao que fazer. Estabelecer prioridades para esse país. Definir prioridades e acabar, entende, com essa disputa de poder. Aumenta muito a preocupação, né? E é toda uma problemática em questão de educação ambiental, enfim. Mesmo a vacina de gripe, quantas pessoas não tomaram a vacina? Exatamente. Vicente, aproveitando aqui que você é professor de taekwondo, com perdão do trocadilho, está faltando dar um golpe bem dado nessa gripe. Vamos lá, eu também sou economista, além de ser professor de taekwondo, também sou professor de aikido, né? Que até o pessoal falou. E, enfim, na minha opinião, eu presto assessoria para algumas empresas, todas elas estão querendo trabalhar, todas elas precisam de matéria-prima, todas elas precisam que o mercado financeiro fique a todo vapor, né? Então a gente fica ouvindo o fake news da gripe. O Brasil, como o Faria Lima falou, o Brasil ele é uma potência. Se não tem a farinha, que a farinha é importada por causa do dólar, vamos usar a farinha da mandioca, vamos criar outros produtos. Pô, o brasileiro é muito inteligente, entendeu? Então, eu acho que falta o golpe realmente é consciência do povo e falar assim, tudo bem, o problema deles é lá o chinês, nós estamos aqui no Brasil, vamos se juntar, vamos se unir para fazer o país ficar melhor. Não ficar brigando, não leva a nada. Seguindo aqui para o próximo tema do programa Gente que Fala, que é o seguinte. Em viagem aos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender ontem que as pessoas participem das manifestações marcadas para o próximo dia 15, que tem pauta anticongresso. Abre aspas aqui para o presidente. Em que ponto estavam as instituições? Pergunta Bolsonaro. Loteadas por partidos políticos? Eu não estou atacando o Congresso, estou atacando um costume, uma praxe, fecha aspas, para o presidente Bolsonaro. Antes de chegar na Flórida, o presidente Bolsonaro, Aníbal, passou por Boa Vista e ele disse que era um movimento pró-Brasil, que vai acontecer, ou que deve acontecer no próximo dia 15. É um movimento pró-Brasil ou é de fato um movimento anti-Congresso, um movimento anti-Supremo Tribunal Federal? Se é um movimento pró-Brasil, quem não for, o que é? É contra o Brasil? Se é um movimento... Quem não for está com medo do coronavírus na manifestação. Pois é. Vai ser a desculpa. A parada de ontem das mulheres estava cheia. Se for um movimento a favor de votar as reformas, Bolsonaro devia fazer autocrítica. Até agora ele só atrapalha. Sabe o que eu acho? Minha impressão, vai me dando do Bolsonaro, quando ele fala de pibinho, ironiza, brinca com essas coisas todas, com a fila do INSS, pessoas que já podiam se aposentar, salário mínimo. Eu acho que esse cara está querendo que não dê certo. Chegar a uma situação de impasse aí que ele possa dizer, olha, não tem jeito, tem que ir para outras medidas. Não dá para governar desse jeito. O cara é um perigo. O cara é fantástico, o cara levantou uma bandeira, mostrou o rumo, mostrou o rumo, e nós estamos saindo, entende, de um buraco que nós vamos, entende, nos matar. Mas deixa eu falar. É lógico que eu deixo, é evidente, eu brigo para que você coisa fale. Nenhuma. Não tem buraco, o buraco está aumentando. Que é isso, Zé, que é isso, Zé, que é isso. Vamos acordar, não é? O governo é inerte. Olha, semana passada, o embaixador da Alemanha, o cara é embaixador de um país. A Noruega já está de saco cheio. Com o quê? Porque o Brasil desdenha de recursos, de acordos. Enfim, o governo está errático. Eles falam, não precisa votar, nem mandam a reforma que precisa votar. O Congresso manda a reforma. No Congresso tem 2, 3 propostas de reforma tributária já. A do governo não apareceu.
A reforma Ele administrativa. apanha se não sai. manda a reforma, apanha se não manda a reforma. Olha, se Mas ele escuta, está com os Estados não Unidos. é Olha, ele, nós temos que fazer não uma opção. personaliza. A opção é simples para mim. Ou nós queremos ser o mais pobre dos ricos ou o mais rico dos pobres. Se nós quisermos ser o mais rico de todos os pobres, nós vamos ficar do lado de Cuba, da Venezuela, da Coreia do Norte, jogando pedra em todo mundo. Se nós queremos ser, entende, o mais pobre dos ricos, nós estamos bem alinhados com os Estados Unidos. É uma potência de 12 trilhões de dólares. 12 trilhões de dólares num PIB de 80 trilhões no mundo. Sim, mas e daí? O que é uma potência de 12 trilhões de dólares num PIB de 80 trilhões? O que é isso? O que é isso? Eles têm um PIB. É que nós Eles não temos têm um PIB. potencial Eles fantástico não de têm crescimento. PIB. Nós temos um potencial de crescimento. Vamos negociar com o quê? Mas, Com bem, Cuba? mas Vem emprestar dinheiro para Cuba, emprestar dinheiro para Venezuela, para Angola, para eles darem o calote na gente. Isso aí vocês estão vivendo do passado. Passado, eu estou querendo viver do futuro. Deixa o homem errar sozinho. O homem teve 57 milhões de votos. Não, esse discurso está ficando velho. Faz 14 meses mas que esse tudo discurso, fica velho 15 meses, e instantaneamente. não acontece nada. Chega desse negócio de Cuba. Ninguém mais quer saber de Cuba. Como Coreia que não do quer Norte, saber de Cuba? Venezuela. Como Claro que não quer saber de Cuba? Estão discutindo Claro que Cuba não quer. hoje. Estão Aonde? discutindo Aonde? na OEA, em todos os ambientes, todos nós estamos discutindo Cuba hoje. É isso, ninguém está discutindo isso, Faria Lima. Isso é criação sua, para poder forjar uma situação que não existe. O que existe hoje é um mundo que está disputando, competitivo, etc, etc, e o governo brasileiro comete esse erro grave de um alinhamento incondicional aos Estados Unidos. Não obteve nada Nossa, do maior Trump acerto ontem. que nós tivemos. Não obteve nada não do precisa, Trump não ontem. precisa. Não O precisa. maior parceiro comercial... Já nos deu rumo. Nós vamos O seguir esse maior rumo. parceiro comercial... Não vai. Esse rumo não vai levar a lugar Nós nenhum. não podemos ficar... Não vai levar a lugar nenhum. prisioneiro desse sistema Doutor, Não, nós financeiro não que está nos estamos matando. prisioneiros. Não, Vamos você seguir, está vamos dizendo coisa, chutando coisa daqui e dali. Não, vamos Doutor tentar uma Damasceno. discussão racional. Vamos botar O maior orçamento de parceiro luta. do Brasil, o maior parceiro comercial do Brasil é a China. Quem ainda fez um favor ao Bolsonaro excepcional naquele leilão de petróleo. Maravilha. Entrou com 10 bilhões para viabilizar. E nós não temos nem Chinatown aqui. O coleguinha dele, Trump, não arrumou um tostão para ele, não acertou nenhum acordo com ele até agora. Tem que se relacionar muito bem com os Estados Unidos. Quanto mais comércio com os Estados Unidos, melhor. Aqui não é uma potência, consome qualquer coisa. Mas se relacionar bem com todo mundo. Isso é um aspecto da questão. Agora, o problema principal está aqui dentro. O sujeito parece que torce para que não dê certo. Doutor Dalmas, voltando à manifestação convocada para o dia 15 de março, agora domingo. O Brasil precisa de manifestações, seja contra ou a favor, a quem quer que seja? Eu entendo que sim, né? Nós somos um país democrático, né? Eu acho que o povo tem que ser ouvido, né? Quanto à questão de quem convoca o povo, eu não vejo problema nenhum do presidente Bolsonaro ter feito a convocação. Afinal, ele foi eleito para ser o líder do povo brasileiro. E todo líder conduz da forma política ou não o seu rebanho. Então isso é muito comum. Não vejo problema nenhum de ter sido feito por ele, como poderia ter sido feito por um assessor dele ou por uma assessoria montada, um esquema todo montado virtual, via internet, que já está acontecendo. E independente do que o Bolsonaro declarou nesses dias últimos, esse manifesto do dia 15 está na internet, está nas nossas redes sociais há mais de um mês. Né? A gente recebe todo dia, seja em grupo de WhatsApp, seja no Facebook, essa convocação. Então, eu acho que a questão do Bolsonaro é óbvio que é um reforço de peso, né? Porque é o líder da nação que está falando. E não vejo assim problema institucional, problema outro de outra natureza que possa impedir o presidente de pedir para que o povo se manifeste e expresse a sua opinião a respeito das instituições instaladas no país. Vicente, convocações desse tipo tem que partir, Tem sim que ou partir, não, tem que da sociedade civil? Eu acho que sim, o povo tem que começar a saber dizer o que é bom e o que não é. Porque ficar só ouvindo o que o povo, o que os governantes têm a falar e achar, eu acho que dia 15 só tem que ir na rua mesmo, ou quem não tiver com vontade de ir, não vá. Mas tá certo, tá correto. É isso mesmo. Você acha que vai ter muita polarização nesse dia, manifestações de um lado e de outro? Eu não acredito que deva ter, não. Essa polarização foi bem lá atrás. Hoje já não mais. Próximo tema, o temporal que atingiu o Você litoral vai perguntar paulista. se eu vou? Eu vou. Você vai? Eu vou, Você vou vai, até de Nilma? metrô.
vou até de metrô. O Bolsonaro mostrou pra gente como é que funciona a coisa. Mostrou incompetência, mostrou traição, mostrou ignorância de todo mundo. Abriu o jogo, mostrou como é que funciona a coisa. Entende? E está nos chamando para participar. E o povo não é aquele que detém o poder? Isso. Vamos falar das recentes chuvas agora, minha gente. O temporal que atingiu o litoral paulista há quase uma semana deixou pelo menos 42 mortos, sendo 8 em Santos, 13 em São Vicente e 29 no Guarujá, onde ainda há dezenas de desaparecidos e muitos desabrigados. As chuvas têm sido mais intensas e frequentes, mas elas não são as únicas culpadas, já que a maioria das tragédias ocorreram em locais onde, teoricamente, não poderiam haver moradias. Doutor Dalmas, quero me socorrer aqui da sua experiência como secretário municipal de Planejamento, Obras e Meio Ambiente lá em Presidente Epitácio. Por que é tão difícil impedir a construção de moradias nesses locais onde essas tragédias aconteceram no litoral? Olha, realmente, assim, eu trabalhei 27 anos na prefeitura, nesse setor, né? E, lógico, uma prefeitura pequena, Presidente Epitácio tem 40 mil habitantes, né? E diferente de Santos, que tem milhões de habitantes. Mas os problemas não são diferentes. Também é diferente. A geografia é diferente também. Mas os problemas não são diferentes entre as prefeituras. Né? Eu acho uma grande falha em todas as prefeituras, né, sem distinção no Brasil inteiro, dependendo do porte delas, o setor de fiscalização da prefeitura. É sempre um setor marginalizado, é um setor onde se encostam funcionários públicos que não se adaptam em algum setor, vai para lá, põe ele lá na fiscalização. Então, na verdade, nem é problema de legislação, porque legislação os municípios têm. Todos os municípios têm plano diretor, porque é obrigatório. Todos os municípios têm plano de habitação, porque é obrigatório para obter recursos na área de habitação. Todos os municípios têm a lei orgânica, têm legislação de uso e ocupação de solo, mas a legislação, falando agora aqui como advogado, legislação por si só não resolve problema nenhum. Né? Vou dar um exemplo bem assim, tranquilo sobre isso. Né? O nosso Código Penal está escrito lá que matar é crime. Né? Nosso Código Penal é da época de 1940. As pessoas pararam de matar porque nós temos uma lei que fala que é crime? Não pararam. Tem que ter a lei, né? Tem que ter a lei, óbvio, né? Mas agora, o que precisa é fiscalizar a lei, né? isso. O que precisa, o que é necessário é fortalecer realmente esse sistema de fiscalização. E hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, apesar de a gente falar de um município grande como Santos, Guarujá, a gente precisa socorrer com equipamentos de satélite, equipamentos modernos de fiscalização. Porque o problema é que uma família, ela constrói um barraco, ela constrói uma casa numa encosta de um morro num fim de semana. Então ela faz um mutirão com os irmãos e os primos, eles começam na sexta-feira, no domingo está pronto, na segunda eles estão morando. E aí quando chega a fiscalização e você encontra lá uma senhora, 3 crianças, um bebê no colo, é difícil você colocar essas pessoas para fora daquele barraco. E outra, não tem um programa habitacional, né? Nós não temos um programa de casas populares. A gente tira e coloca aonde essas pessoas? Então é um problema muito complexo, que as administrações públicas devem ter como foco essa questão habitacional. Porque a questão habitacional sempre vai existir no município, porque a população não para de crescer, né? Sempre vai crescer. Então se a gente não tem... Aproveitando esse teu gancho, eu não sei se o povo sabe que existe existia sempre o programa Sub-50, que é para municípios abaixo de 50 mil habitantes, onde essa população carente que fica lá, que não tem onde morar, ele pode se inscrever na prefeitura e ter a sua casinha própria, sem custo nenhum, ela é de graça. Sim. Então é assim, na minha opinião, a gente quando fala de a prefeitura tem que ter fiscal, esse nome é um nome horrível, que deveria ter uma manutenção preventiva, para saber o que está acontecendo na região, pegar essa família, todo prefeito pode entrar num programa do governo que é o Sub-50, elege as famílias, eles são no sistema de Cadimute, para que eles não tenham uma outra casa, mas eles vão ganhar uma casa. O governo dá uma casa para essa família. Sim, então, quando a gente fala assim, o governo dá uma casa para essa família, é muito relativo, né? Se você chegar hoje com um pleito aqui na Secretaria de Habitação, falando que você precisa, para uma cidade de Presidente Prudente, por exemplo, de hoje, de 150 moradias, você vai levar no mínimo 3 anos para isso viabilizar. São municípios até 50 mil. Que seja então o Presidente Então, assim, Epitácio, por exemplo, né, isso, 40 mil habitantes. Você pega... Para você ter uma ideia, lá em Presidente Epitácio, tem os conjuntos habitacionais de CDHU, de Minha Casa Minha Vida e tal. As coisas são tão morosas. O último programa Minha Casa Minha Vida, que teve em Epitácio de 50 moradias, demorou 7 anos para entregar para o morador. E a gente está falando de problema agora, né, atual já. Veja só o que a população faz. A população espera o prefeito. Espera
quando existe o programa do governo Sub-50, o governo não tem que fazer tudo. Ele fala, vou fazer isso aqui, vou destinar a verba para vocês. Famílias que se programaram para entrar foram na prefeitura. Só que quem elege a construtora são as famílias, é a comissão. Então elas não dependem de ninguém. A comissão elege uma construtora e começa a se fazer a construção. Mas alguém vai pagar a construtora. Quem vai pagar a construção são os agentes, são os bancos que entraram no programa. Sim, então. Eles vão lá e medem. Então, assim, As dificuldades ainda das prefeituras começam logo no departamento técnico da prefeitura. A parte de engenharia, a parte de... Então olha você, aqui. para fazer um programa desse, você tem que ter o terreno, você tem que ter os projetos e você tem que olha ter a aqui. captação do Eu estou recurso. falando Né? disso Eu pra sim, dar óbvio. Eu quero até me informar mais desse programa Sub-50 que eu não conheço. Mas sobre o Guarujá, você sabe que ontem começou a chover um pouco mais forte. E você vê nas ruas, tá a água correndo ali de lado. Se aumentar muito, faz um espelho d'água. Uma situação dramática. Eu fico imaginando as pessoas, com razão, querem ter o direito de morar numa coisa coberta, não na rua, né? Uma coisa coberta, um lugar que tem uma cozinha, um banheiro, uma sala, uma parede hidráulica. Esse é um desejo ardente das pessoas. E ninguém faz casa em lugar que pode cair de vontade própria. Deve ser uma ilusão enorme. Você disse que as pessoas fazem rapidamente. Fazem rapidamente, no final de semana, 2 finais de semana, dali a pouco está lá um lugar ocupado por residências, homens, mulheres, crianças, etc. E são lugares que são absolutamente inviáveis. As pessoas não sabem ou querem contar com a sorte. desejo Esse pessoal desesperado. vota, tem interesse dos prefeitos em conseguir os votos dessas pessoas? Existe a corrupção, que é o pior vírus que atinge todo Eu mundo? não sei. Já não sei, mas eu estou falando dessa situação dramática. Você viu quantas pessoas morreram em Santos? Se você considerar aqueles que já foram encontrados e os que estão desaparecidos, dá quase 80 pessoas. Certo. É uma barbaridade. Isso são 20 famílias, pelo menos, de 4 pessoas desaparecidas. Então tem que haver, seja que mecanismo for, de interditar definitivamente construções em áreas de risco. Isso, perfeito. Interdita e vai força política, deixa os vontade governos, política, deixa os de governos, conivência do deixa prefeito. os com isso. governos Ele encontrarem. vai ter um problema agora sério, porque pegaram, entende, e espalharam penitenciária pelo estado inteiro. Nos fins de semana foi vendido para a ideia para o prefeito, que é aquela população que vai visitar os penitenciários, então eles vão criar dinâmica comercial. Daqui a pouco vão eleger o prefeito. Aníbal, interditar Eu acho evita o que problema que a gente está vendo lá no litoral, mas não resolve o problema da moradia. E aí tem um avanço substantivo em políticas habitacionais no Brasil. Tem que encontrar soluções. Mas soluções já existem especialistas de toda a natureza. Faz coisas compartilhadas, faz PPP, faz coisas inovadoras. O Churchill, num certo momento, na Inglaterra destruída, ele disse: vamos fazer 150 mil casas. O mercado imobiliário, o mercado financeiro, disse: o Churchill está maluco. Depois fez as 150 mil casas. Quer dizer, muitas vezes tem que ter uma decisão Pena que o forte Churchill morreu. e levar isso à prática. E assim, nessas construções que a gente está falando, do Sub-50, que você queria saber, a prefeitura entra com o terreno, ela entra com a infraestrutura, água, luz e esgoto. Né? Nada mais natural. E o governo federal entra com o dinheiro para a construção da casa. Alguns estados entram com uma parceria dando algum dinheirinho também. Então o programa existe, deu uma parada na época do antigo governo, agora está retomando, né? Então existe, não é assim, nós não temos nada. Se a gente já quer uma casa, já quer tudo na boquinha, maravilhoso. Pode fazer em forma de mutirão, pode fazer, aquilo que eu falei, a população tem que ir atrás, né? Deus te deu o população tem dedo. que participar, a população Você tem que usar está o dedo. mal acostumada, só tem direito, não tem deveres nenhum. É verdade. Até onde, Faria Lima, o assistencialismo tem um pouco de culpa nisso? É total, total. Isso é uma motivação, entende, de interesse político de pessoas, entende, sem escrúpulos, que querem os votos desses coitados para fazer movimentação. Onde é que está o Boulos? Onde é que está a turma todinha? Onde é que estão os prédios, entende, que estão sendo ocupados pelo centro da cidade, que estão sendo totalmente destruídos? Onde é que estão os Singapuras? Quem é que cuida de Singapura? Estão todos em decomposição. As pessoas não cuidam de nada, nem daquilo que é dado.
E aquilo que é dado, ninguém dá valor. E alguns vendem. Hein? E alguns vendem. Como diz o outro, o coitado do Bolsonaro descobriu 20 mil mortos que tinham recebido terras, entende, na distribuição de terras no Brasil. Próximo tema, minha gente. Há 2 anos, o diretor da OCDE, Andreas Schleicher, uma das maiores autoridades em avaliação educacional no mundo, ainda via o copo meio cheio ao falar do Brasil. Mas diante dos resultados recentes do PISA, Prova Internacional da Educação Básica, o otimismo dele acabou. Segundo Schleicher, o país perdeu o ímpeto e não está em patamar promissor em algo fundamental na era atual, a criatividade. Ou seja, os estudantes brasileiros não vão bem em tarefas que exigem pensar além, segundo o Schleicher, diretor da OCDE. E aqui os resultados do PISA, o Brasil no último, né? O Brasil ocupou o 42º posto em leitura, 58º em matemática. Não está na frente da Etiópia? Está na frente da Etiópia. 53º em ciências. Já que você está falando, Faria Lima, você concorda? Nós estamos vivendo essa situação há muito tempo. Eles estão criando, entende, uma geração de incompetentes para poderem dominar essa geração. É esse, entende, o contexto, entende, maléfico desse pessoal ideologicamente que quer criar essas pessoas na dependência eterna. O brasileiro está endividado, está marginalizado, está se vitimizando. Por quê? Porque está tendo uma cultura, entende, que estava imperando durante 30 anos no Brasil. Graças a Deus acabou. Graças a Deus alguém chegou e disse, olha, a receita do bolo desses caras é essa. Olha, acordem, eles estão fazendo isso. E nós acordamos, nós já sabemos como é que é feito tudo. Você sabe como é que é feito tudo. Todas as malandragens hoje foram descritas, tem um manual, igual aquele manual de guerrilha do Marighella, tem um manual de como são feitas as maldades, tanto nas prefeituras. Sim, nós temos 5.570 municípios. Pô, 80% não deveriam nem ser município. Não tem condição nem de sobrevivência. Nem de sobrevivência. Tomás. Realmente, as prefeituras, eu costumo dizer, né, que a prefeitura é um ente falido. Não, e nem estou falando uma prefeitura específica, né? Vamos falar em uma prefeitura de Kaiowá, que tem 4.000 habitantes, e uma prefeitura de São Paulo, que tem milhares de habitantes, milhões de habitantes aqui. Se a gente fizer as contas dos gastos constitucionais das prefeituras, você chega a uma conclusão clara da inviabilidade financeira das prefeituras. Você tem 25% obrigatório para gastar com educação, 15% com saúde, nós já temos 40% nessa conta. E a faixa de pagamento, de folha de pagamento das prefeituras já era em torno de 50% a 60%. E aí a gente sobra dinheiro para quê? Então, por isso que eu não distingui prefeitura, porque o gasto constitucional é para todas, né? Aí vive as prefeituras do interior, né, de emendas parlamentares, né, dos deputados, alguns programas de governo e só. Né? A gente não tem cidades, municípios pequenos hoje, sobrevive para pagar a folha de pagamento do funcionalismo e cumprir com a obrigação do MEC em gastar os 25% com a educação e 15% com a saúde. E o que é pior, não dá. Os 25% as prefeituras, em média, gastam 27,5% com saúde, 28%, principalmente os municípios do interior, que precisam deslocar os pacientes para grandes centros, que não têm especialidades nas Santa Casas, nos postos de saúde. Então você tem que ter uma frota de ambulância, né, e colocar os pacientes na estrada e ir para municípios grandes onde tem recursos melhores em relação à medicina. Na educação, outro problema, né, você tem que fazer todo o transporte de alunos da zona rural, e isso demanda um custo enorme, porque ou você terceiriza peruas combis, vans e ônibus para trazer alunos da zona rural. Vou dar um exemplo como o Presidente Pitácio. A Presidente Pitácio, ela tem 100 quilômetros de comprimento por 50 de largura. Então, olha o transporte de aluno rural a que número chega. Então, Aníbal, vamos sobre prefeitura. Vamos diminuir o número de prefeituras, então, o número de municípios? Não, eu me opus tenazmente no Congresso, tanto na Câmara como no Senado, contra a criação de novos municípios. Contra. Os discursos são patéticos. Ah, o meu pessoalzinho lá naquela cidadezinha, imagina tendo uma Câmara Municipal, tendo uma prefeitura. Eu brincava, vai piorar. É melhor que continue sendo um distrito. Mas fizeram. Eu acho que também tinha que estabelecer critério rigoroso, e se for o caso, retornar esses distritos que se tornaram municípios para a condição de distritos. São custos enormes que você adiciona
E proporcionalmente, quanto menor o município, maior o custo Isso. do setor público, da prefeitura, da Câmara Municipal, dos serviços todos, etc. Agora, essa é uma discussão que a gente pode fazer depois. Eu não acho que as prefeituras são todas quebradas. Tem prefeituras muito bem geridas com todos esses desafios. Conta nos dedos. Existe... Conta nos dedos. Conta nos dedos, que são boas. Conta pra mim. Deixa eu terminar. Prefeituras no Brasil... Quando vem alguém e propõe, vamos acabar com os municípios, e vem todo mundo contra. Aí sai o presidente da Câmara e vai para Paris discutir, entende, a associação de municípios. Isso é um absurdo. Isso tudo são casos, Rony, isso não vai mudar em nada. Isso é só para o povo entender. Vai para Paris, desgraçado. A questão não é essa. É o tipo de gestão que tem que ser mudada. E nesse sentido, esse cara aqui tem razão. Se você transforma a gestão pública no Brasil em gestão online, totalmente transparente, você já reduz um monte de bandalheira, de desvio de dinheiro público, de situações que configuram corrupção, desvio, enfim. Agora, embora você não tenha isso ainda, a Prefeitura de São Paulo esse ano vai investir 7 bilhões e 500 milhões de reais. Pelo menos tem esse dinheiro. A Prefeitura de Piracicaba, você já trouxe até o cara que está fazendo saneamento lá. É uma prefeitura extremamente eficiente. A prefeitura aqui que eu sei de Mogi é uma prefeitura muito eficiente. A prefeitura de Taubaté, a prefeitura de São José dos Campos, tem várias prefeituras, cidades menores, bem geridas. Prefeito austero, rigoroso, não cede, aí não deixa viagem desnecessária. Resolve por e-mail, resolve por conferência. Enfim, tem muita coisa a se fazer. E, infelizmente, a questão da educação, a falta de, não ajuda. E esse sujeito aqui disse que agora está um pouco desanimado. Eu fico muito desanimado também quando vejo que não é só essa educação formal que nós estamos habituados e tal. É a preparação dos nossos jovens para essa quarta revolução. Isso é assustador. É uma rapaziada, são milhões, hein? De nem, pelo Brasil afora. Cifra em mais de 10 milhões aqueles que estão entre 15, 16, 24 e 25 anos. Fora os inúteis, como diz o Harari. Então você tem uma situação que é preocupante. Aliás, o Harari, ele diz... tem uma dedicatória para o marido dele maravilhosa no último livro. Mas o Harari diz uma coisa fantástica. Ele diz, olha, se não tiver preparado para isso, e se não tiver um entendimento sobre o controle de dados, antes era o controle de terra, depois o controle da máquina, agora é os dados. Esse negócio aqui vai se tornar meio inadministrável. Mas enfim. O cara vai jogar areia na inteligência artificial. É a única forma, jogar areia na inteligência artificial, acabar com as bases de dados todas. O governo hoje está num controle total, extinguindo a liberdade. Hoje o grande confronto é liderado pelo Trump e pelo Bolsonaro, que são as duas grandes democracias que existem na América, contra esses globalistas. Esses globalistas que querem impor um padrão e usam a ONU com o Departamento de Recursos Humanos para impor padrões. É isso. Agora, se vocês não querem enxergar isso é outro problema. E eu respeito cada qual com a sua posição. Pessoal, maior aceno de investimento do governo federal para o esporte, uma verba de 10 milhões de reais, anunciada no ano passado para o Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo, até o momento está apenas no papel. O valor será destinado a um projeto de iniciação esportiva de 550 alunos com deficiência das redes públicas, municipais e estadual de São Paulo. No entanto, o banco, eu acho que aqui é a Caixa Econômica Federal, né? O banco não tem previsão sobre quando ocorrerão os primeiros pagamentos para dar início ao projeto. Vicente, estamos falando daquele centro de treinamento no Ipiranga, não é isso? Isso. Mas No Ipiranga ou no CT? Não é lá onde era a Secretaria da Agricultura? Isso, na Jabaquara? Por ali? Só uma coisa. Quando fala em liberação de dinheiro, verbo para atleta, o atleta sempre teve muita dificuldade de conseguir se manter. Eu venho buscando com os empresários, é o que me entristece muito quando eu vou participar. Vou fazer 60 anos, vou participar dos campeonatos paulistas, seja lá qual for, brasileiro, e aquilo você está lá às 6 horas da manhã para pegar o carro para ir para o campeonato,
E eles não têm nem uniforme, eles não têm nada. Nada. Sabe o que é nada? E aquilo me dá uma dor no peito. Então, o que eu passei a fazer? Como eu tenho uma empresa que presta assessoria para algumas indústrias, né? Eu passei a pedir para os empresários, não para mim o dinheiro, para as crianças. Então, eu falo, cara, eu preciso do melhor uniforme, eu não quero porcaria, eu quero o melhor. Os meninos têm que ter o melhor. Então, eles depositam o dinheiro na conta, até eles brincam, me dá o número da tua conta. Não, na minha não, você vai depositar o dinheiro lá na conta do cara que vai fazer os uniformes e faz o melhor que tiver. Então eu gosto de vestir as crianças para ir. Porque não tem dinheiro nem para comer, não tem. Então assim, aquilo que eu falo, a gente tem que começar a fazer alguma coisa, eu não fico esperando nada dos outros, e eu faço. A minha história, eu sou economista, sou professor de Aikido, de Taekwondo, mas eu venho porque alguém já me deu uma chance. Eu sou um filho adotivo, tenho muito orgulho, não conheço os meus pais biológicos, mas é porque alguém me deu uma chance. Então, só que a gente tem que se mexer, gente. Então, assim, aquilo que eu falo, Deus te deu os dedos, faça o que você quiser com eles. Então, assim, vai atrás, busque, né? Não é ir na prefeitura, vem aqui, eu quero dinheiro de vocês. Então, assim, busque. Aníbal, isso aqui é coisa para iniciativa privada? Olha, eu acho que tem que ter participação e tem interesse até a iniciativa privada. Devia ter, né? Marca de tênis, marca de uniforme, mas você sabe que uma marca coisa disso, que, assim, marca a daquilo. iniciativa privada, o que eu vejo com os próprios empresários, você tem o menor aprendiz. Me fala se você já viu algum comercial, alguma publicação do menor aprendiz. O empresário não sabe nem o que ele tem. Bom, Se não fossem as Forças Armadas, nós não teríamos medalha. Ah, sim. O fato é o seguinte, isso aqui me parece estar se referindo àquele centro que está bem adaptado, foi feito para isso, para os atletas que têm algum tipo de deficiência física, né, paralímpicos. Está me parecendo que não é possível uma verba, aquilo custou tão caro. Quem não está colocando esse dinheiro lá, é o governo federal ou o governo estadual? Governo Federal. Governo federal? Mas tinha que encontrar uma solução disso aí, buscar alternativa. Você já foi para o Rio de Janeiro olhar aquele absurdo faraônico que tem lá? Sim. Vocês já viram como aquilo tá? Qual? Das Olimpíadas? Vocês já foram lá? Está bem abandonado. Está todo apodrecido. Rapaz, eu nunca vi uma coisa As tão piscinas degradante. apodrecidas, tudo. Pessoal, bem rapidinho, perguntas do público, do gente que fala. Faria Lima, o Marcos de Pinheiros quer saber, a queda no preço do petróleo, vai chegar às bombas de gasolina? Eu espero que chegue. A política da Petrobras é que o petróleo está correlacionado com o dólar. Se cair o preço do petróleo, e nós brasileiros já somos autossuficientes em petróleo, deve cair. E aí uma pergunta minha, isso vai afetar os programas de energia limpa? Lógico, vai criar condições, entende, de você ter um fator de produção mais barato para efeito de gerar produtividade no país. Olha, não tem segredo, não tem free lunch, não tem nada. É aquilo que nós falamos aqui. Nós temos que cuidar da gente, começar a acreditar em nós próprios. Nós somos criativos, nós criamos um grande império, entende, na parte sul do continente. Nós temos tudo, nós temos água, nós temos luz, eu estava dizendo para ele, nós temos tecnologia que a gente nem sabia que existia. Você pega uma sementezinha e nasce alimento, pô. Como? Zé Aníbal, Jaime do Jardim Bonfilholi quer saber se merenda escolar é política de Estado ou assistencialismo. Não, acho que tem que ser política de Estado. Com a situação que o país vive hoje, política de Estado. Toda criança tem que ter alimentação. Perfeito. Isso tem que ter uma prioridade 000. Érica... Acho que devia ter até uma forma, com relação às prefeituras. Eu já falei isso, o pessoal estranha. Eu acho que é uma forma de punir prefeitura que não mantiver todas as crianças na creche. Porque a criança não ir para a creche é uma desigualdade, é uma injustiça, porque a criança não... Se ela soubesse, de 6 meses, que ela teria que pagar a creche dela quando se formasse, lá 20 anos, eu acho que ela topava, porque ela não sabe, ela não tem como verbalizar isso. Agora, isso é uma injustiça que todos nós praticamos, especialmente o poder público. Criança tem que estar na creche. Porque senão se cria um gap, uma distância entre os que estão e os que não estão, que é brutal. Professor Vicente, Érica da Aclimação pergunta a sua opinião sobre o atual nível das aulas de educação física nas escolas públicas. Olha, eu sou da época onde
os militares tomavam conta e eu adorava o meu professor de educação física, né? Você vai me perguntar como está hoje, eu acho que está muito a desejar. Tem muita coisa para fazer. Então, não acho que está como deveria estar, não. Tem que mudar. Mas só vai mudar quando vocês começarem a expressar o que vocês querem. Não ficar esperando. Falem, vão atrás, junta a comunidade, vai na escola, tá ruim a aula, tá ruim o professor, pede para trocar. Só assim que não adianta ficar esperando o quê? O que mais que a gente vai esperar? Então... Doutor Dalmas, o Jorge do Butantã pergunta se você tem informação se a antiga estação da Sorocabana, em Presidente Epitácio, ainda está em pé e bem conservada. Ela está em pé, porém não bem conservada, como todas as estações, a maioria, né, das estações da rede ferroviária, né? Na verdade, foi feita a concessão da rede, na verdade, uma concessão prédio tombado? Para parar, né? Prédio tombado? Não é tombado. Está melhor do que o monotrilho da linha prata, feita né? uma concessão, na verdade, para parar o transporte ferroviário, né? Que E as estações, a maioria das estações acabou virando casas de indigentes, né? Fazer um monotrilho, e as poucas que estão as próprias prefeituras estão cuidando, né? Para que elas estejam conservadas. Mas não tem linhas, né, de trem de passageiros nem de cargas hoje nesse ramal da Sorocabana, né? Sim. Pessoal, o tempo do programa se esgotando. Fala, Faria Lima. Não, eu queria dizer para o professor que ele falou dos militares. A minha filha é coronel, foi campeã brasileira de taekwondo, foi lutar lá na Coreia. E a Marinha tem uma equipe... Nossa senhora, mas é uma loucura, não dão apoio, não dão nada. Se não fosse as Forças Armadas... Olha, eu vou falar uma coisa, eu participei do Campeonato Brasileiro em 2017, foi na Marinha, lá no Rio de Janeiro. Alimentação perfeita, eu fui super bem tratado. Ar-condicionado no estádio todo lá, perfeito. Tomara fosse... Eu fiquei um ano na Escola Superior de Guerra, ali ao lado do Forte. Um ano eu fiquei lá. Lá é o berço de tudo, né? A única coisa que eu acordei no meio da noite com um barulho. Eu acordei na cama, falei, nossa, que é isso? Balão? Não, não era balão, não. É que na frente é o Complexo do Alemão. Era tiro mesmo. Faria Lima, palavra final, bem objetivamente. Você vai trocar o pneu ou não? Tem que chamar a Bombardier para vir trocar o pneu. Você já se despediu? Já, eu queria agradecer muito. Entende, eu adoro discutir, entende, com o Zé Aníbal. O Zé Aníbal é um homem que veio da parte mais bonita do Brasil, lá daquela região amazônica, linda lá. E foi um prazer imenso conhecer mais economistas. Eu estava dizendo para ele que antes de tudo, antes do grande arquiteto do universo existir, existiu o caos. E nós três aqui criamos o caos. Doutor Dalmas, sua palavra final. Agradecer a presença nesse programa, né? A discussão com os colegas aqui da mesa, muito saudável. Esperamos ter a oportunidade de novamente estar presente aqui falando com os ouvintes. Professor Vicente. Agradecer a presença de todos e gostei. Vamos para a próxima. Zé Aníbal. Bom, espero que o nosso telespectador tenha, pelo menos, não tido sonolência, né? Ao contrário, e tenha acompanhado o nosso debate aqui. Bom dia a todos e a todos os participantes da mesa. Vai convidar para o dia 15, não? Não, eu não vou no dia 15. Eu vou no dia 15, vou até de metrô. Tudo bem. Eu não vou no dia 15. Não tem nada que ver. Se fosse uma manifestação a favor de reformas, de mudanças, eu iria. Sobretudo a favor de mais racionalidade desse governo que é absolutamente errático. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, José Aníbal, Vicente Lopes Júnior, Dr. Antônio Domingos Dalmas e José Roberto Faria Lima. Na mesa de som com a gente hoje o Sérgio Souza, também gerente técnico da nossa Rádio Trianon AM 740. Apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha. Do outro lado do Gente que Fala, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias, ouvinte e espectador, né? Fique na sequência com o Prédio Pro, programa apresentado pelo colega Rodrigo Azevedo. Tchau, até amanhã.